Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, aos que estão presentes, aos que estão a participar à distância. Pergunto se já estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Parece que sim. Portanto, muito boa tarde. Como sabem, senhores deputados, hoje na nossa ordem de trabalhos começamos por uma audiência ao Fórum Nacional de Estudantes de Saúde e ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Juventude. E, portanto, começo por dar as boas-vindas às delegações, aos respectivos membros das delegações. Muito obrigada por participarem desta forma nos nossos trabalhos. Muitos dos senhores deputados que não estão aqui presentes terão a possibilidade de fazer perguntas e questionar o Fórum e o Conselho por videoconferência. E começava por cumprimentar a doutora Catarina Dourado, Carolina Simão, Ruben Felizardo, Constança Nunes, são os nomes que eu tenho aqui que desde já cumprimento, e o Dr. Lucas Martins, que é responsável pela pasta da Saúde, Bem-Estar e Desporto do Conselho Nacional da Juventude. Portanto, bem-vindos a todos. Vamos então dar início a esta audiência que foi solicitada com o intuito de apresentar as preocupações dos estudantes de saúde no que toca no seu acesso à vacinação contra a Covid-19. Penso que foram informados que dispõem de um tempo inicial para poderem expor o objeto desta audiência e, de seguida, passarei a palavra aos senhores deputados que me solicitarem para podermos fazer aqui um debate e podermos esclarecer todas as dúvidas que se prendem com esta questão. Portanto, passava desde já a palavra ao Fórum Nacional, a quem quiser usar dela, que não sei quem será, mas faz favor, tem a palavra. Excelentíssimos senhoras e senhores deputados da Comissão Parlamentar da Saúde, antes de mais, cumprimentar-vos a todos e esperar que se encontrem bem de saúde. O Fórum Nacional de Estudantes de Saúde assume-se como estrutura nacional de colaboração e cooperação entre os estudantes das várias áreas da saúde, entre os quais ciências farmacêuticas, enfermagem, medicina e medicina dentária, que têm vindo a defender desde dezembro de 2020 a equiparação dos estudantes destas áreas de saúde que se encontram em estágios de risco aos respectivos profissionais de saúde no que concerne ao acesso prioritário à vacinação contra a Covid-19. Desde março do ano passado que os estudantes das áreas mencionadas têm contribuído para o combate à pandemia na linha da frente. Ao mesmo tempo que dão continuidade à sua formação enquanto futuros profissionais de saúde, estando sujeitos exatamente às mesmas condições que os respectivos profissionais de saúde, estes considerados prioritários no acesso à vacina contra a Covid-19. Assim, todos os estudantes que se encontram nas mais variadas unidades de cuidados de saúde, inclusive nos serviços de saúde oral e clínicas de medicina dentária, bem como os que realizam os seus estágios nas mesmas condições que os profissionais envolvidos na dispensa de medicamentos em farmácias e hospitais, devem ser incluídos nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19. Neste sentido, no fim do mês de dezembro de 2020, foi iniciado um contacto com a Task Force para o plano de vacinação contra a Covid-19, através da qual foi obtida uma resposta por parte do coordenador à data, o Dr. Francisco Ramos, a qual ditava que, devido à escassez de vacinas, os estudantes de saúde não seriam incluídos na fase 1 do plano. Após a nomeação do novo coordenador, foi endereçada novamente uma missiva destinada à Task Force e ao Ministério da Saúde, a qual não obteve qualquer resposta até ao momento.
Por uma questão de coerência, alertamos para a necessidade da inclusão dos estudantes que se encontram a estagiar nos mesmos contextos indicados como prioritários para os profissionais de saúde na norma 02/2021 da Direção-Geral de Saúde, para que os estudantes possam estar protegidos, dando continuidade à sua formação e garantindo que serão reforços dos cuidados de saúde portugueses nos próximos anos. Atualmente encontram-se nos contextos indicados como prioritários aproximadamente 12.000 estudantes, dos quais 5.000 de medicina, 5.000 de enfermagem, 1.200 de medicina dentária e 625 de ciências farmacêuticas, entre estes pelo menos 205 em farmácia hospitalar e 420 em farmácia comunitária. Além disso, importa também garantir a proteção da comunidade com quem os estagiários contactam, sejam os próprios doentes, os profissionais de saúde ou mesmo os seus agregados familiares. Estando em ambiente de risco para a Covid-19, facilmente estes estudantes ficam infectados e constituem-se vetores de transmissão do vírus, contribuindo para a disseminação deste. Além disso, numa altura em que o próprio Serviço Nacional de Saúde se mantém sobrecarregado, importa garantir que todos os que estão disponíveis possam continuar a contribuir para o combate à pandemia e para a garantia dos cuidados de saúde da população. Havendo a proteção destes estudantes, os mesmos serão uma garantia de contínuo apoio às estruturas do SNS, zelando diretamente pela sua sustentabilidade. Além disso, e porque importa seguir os bons exemplos, em países como os Estados Unidos, Roménia, Bulgária, Hungria, Eslovénia, Itália, Reino Unido e Áustria, os estudantes que se encontram em estágios de risco estão contemplados nas mesmas fases que os respectivos profissionais de saúde. Por último, importa salientar que os estudantes estão solidários com a escassez de vacinas em Portugal e que não pretendemos ultrapassar os mais vulneráveis no acesso à vacina contra a Covid-19. No entanto, alertamos para a necessidade de ser revelado, o mais brevemente possível, o momento em que está prevista a vacinação desses estudantes, caso não possam ser contemplados na fase 1 do plano de vacinação contra a Covid-19. Na impossibilidade de algum destes estudantes poderem ser incluídos nas primeiras fases de vacinação prioritária, é urgente que, com base na ciência, se divulguem critérios específicos que delineiem as prioridades subsequentes das restantes fases, uma vez que estes futuros profissionais de saúde, pelo papel que têm nesta crise e enquanto estudantes com direito a um ensino seguro, devem ser assumidos como prioritários quando o alargamento da capacidade de inoculação. No passado, no que toca ao acesso à vacinação da gripe, já os estudantes a realizar estágios nas instalações do Serviço Nacional de Saúde foram equiparados aos respectivos profissionais de saúde. Naturalmente que esta decisão foi muito bem recebida por parte da comunidade estudantil e apelamos para que um raciocínio semelhante seja transposto para o acesso à vacina contra a Covid-19. Para terminar, resta agradecer a atenção prestada, sendo que nos encontramos inteiramente disponíveis para qualquer esclarecimento adicional e passava agora a palavra ao representante do Conselho Nacional de Juventude, o Lucas Martins. Obrigada. Obrigada. Faz favor, tem a palavra. Não sei se me conseguem ouvir bem. Muito bem, muito bem. Ok, obrigado. Senhoras e senhores deputados, na pessoa da senhora Presidente da Comissão Parlamentar, deputada Maria Antónia de Almeida Santos, cumprimentar-vos a todos e agradecer também desde já a oportunidade que foi concedida para ouvir o Conselho Nacional de Juventude e o Fórum Nacional de Estudantes de Saúde sobre juventude e saúde, dois conceitos que têm dado de mãos dadas desde sempre, mas particularmente desde março do ano passado. E muitos dos que estiveram também agora na linha da frente desta pandemia eram jovens estudantes de saúde. E é importante dizê-lo, cada um dos que se infectou foi menos um soldado nesta batalha contra a Covid-19, menos um a ajudar a travar esta pandemia. E o Conselho Nacional de Juventude, estrutura que representa por lei a juventude em Portugal, veio hoje também ele requerer esta audiência, porque sentimos que existe uma necessidade premente
de clareza na mensagem. A Comissão Técnica de Vacinação, recuando no tempo, a quando da definição dos grupos prioritários, identificou, e bem na nossa opinião, os profissionais de saúde como um dos pilares desta primeira fase de vacinação. O que acontece é que em muitas profissões a linha entre profissional de saúde e estudante de saúde é ténue, especialmente quando falamos de estágios de risco, onde os profissionais e os estudantes coabitam, não fazendo por isso muito sentido, e eu diria até é mesmo incongruente, vacinar uns sem vacinar os outros. Mas hoje estamos perante aqui uma Comissão de Saúde e por isso a palavra que deve imperar é ciência. E num período de crise precisamos de políticas e decisões baseadas naquela que é a melhor evidência científica disponível. E por isso estamos aqui hoje, em busca de um esclarecimento, nem tanto dos senhores deputados, mas sim para sensibilizá-los para a necessidade urgente de uma mensagem clara por parte da Comissão Técnica de Vacinação e também, e eu diria mais importante ainda, da Task Force para o Plano de Vacinação, que pelo que sabemos irão ouvir neste mesmo âmbito no dia de amanhã. E por isso é tão importante perceber que critérios científicos e projeções estatísticas estiveram na base da não referência aos estudantes de saúde em estágios de risco na definição das prioridades da vacinação contra a Covid-19. Mais, haverá ou não um sentido de urgência em vacinar estes jovens quando a quantidade de vacinas assim o permitir? Ficarão ou não estes jovens da linha da frente misturados numa terceira fase de vacinação onde nenhum grupo se parece priorizar em relação a outro? Repare-se, por exemplo, o que acontece, e tem sido muito noticiado, com as forças de segurança e com os bombeiros. Uma coisa é termos de aguardar e esperar a nossa vez quando outros, os mais vulneráveis, são colocados à frente, e o que fará sentido. A situação que vivemos aqui e que expomos é não saber sequer se vamos ser considerados, se estes estudantes de saúde vão ser considerados prioritários. Muitas perguntas, senhores deputados, numa fase que deveria ser de mais respostas assertivas e de mais planeamento. E nós sabemos, efetivamente, que os efeitos da vacina tardarão a chegar e até lá os jovens estudantes de saúde continuarão, como o fizeram até aqui, a responder afirmativamente a tudo o que o país lhes pedir e vai continuar de certo a pedir. Mas estes jovens têm também de ser uma prioridade. E para que dúvidas não haja, é importante esclarecer que entre nós é consensual que o foco neste momento de escassez deve estar naqueles que são mais vulneráveis e que infelizmente foram mais fustigados pela Covid-19. Mas os temas não se podem de todo confundir. E nós entendemos e concordamos que sejam aqueles que sempre cuidaram de nós a receber a vacina nesta fase de escassez, mas para que estes estudantes possam também retribuir e eles próprios cuidarem, precisam de saber quando chegará a sua vez. E por isso reforço, não estamos aqui a colocar-nos em bicos de pés, mas sim a sensibilizá-los para que se olhe para estes jovens e se planeie a saúde como um todo. Senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, numa altura de crise todos os recursos são essenciais e infelizmente escassos. E estes estudantes ultrapassaram-se a si próprios e continuarão a sair das suas casas para ajudar e também para receber a sua formação. O mínimo que merecem hoje é clareza na mensagem. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Lucas Martins. Muito obrigada pela magnífica exposição que os dois fizeram. Em nome da Comissão Parlamentar de Saúde também agradeço e o esforço que têm feito na ajuda e no combate à pandemia. Passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Desde já cumprimentar o Fórum Nacional de Estudantes de Saúde e a Comissão Nacional de Juventude, agradecendo a exposição que nos fizeram sobre este tema. Dizer que, de facto, para o Partido Socialista é muito claro que é justo que seja atribuído, consoante o grau de exposição e de proximidade ao vírus, as mesmas regras
de vacinação que são atribuídas aos profissionais de saúde com quem estes jovens estudantes estão a trabalhar. É justo que assim seja e temos todas as expectativas face aos desenvolvimentos recentes que assim venha a acontecer. Os critérios que têm vindo a ser desenvolvidos são critérios rigorosos que obedecem à ciência e que obedecem ao princípio máximo de salvar vidas. Já foi dito por diversas vezes que neste momento de enorme escassez de vacinas, nós precisamos adotar um critério de 90% de necessidade e 10% de resiliência. E neste momento em que temos vários subgrupos na linha da frente a procurarem ser prioritários, que temos que naturalmente fazer a análise de quais a que devemos priorizar e quais a que precisam ficar para uma fase mais posterior, sabendo certamente que os que damos como prioridade implicam que outros não serão tanto tão prioritários. Numa ordem, há sempre os que estão primeiro e os que estão a seguir. Reiteramos, todavia, aquilo que dissemos no início, que justo é que seja atribuído, consoante o grau de exposição e de proximidade ao Covid, para os jovens estudantes nestas mais variadas áreas e que se estão a trabalhar ao lado de profissionais de saúde, então que devem ser vacinados nos mesmos termos que eles e, aliás, já fizemos pergunta escrita ao Ministério de Saúde para este efeito. Termino dizendo que o plano de vacinação tem capacidade evolutiva face ao conhecimento que temos sobre as vacinas e às disponibilidades da vacina no nosso país. E se inicialmente não se incluiu os maiores de 80 anos e se limitou também a vacinação da AstraZeneca, entretanto tem havido evoluções também neste caminho. E temos toda a esperança, e não temos nenhuma dúvida, que assim que possível serão incluídos todos os estudantes de saúde na lista dos elementos dos portugueses a vacinar, não obstante aquele que foi o critério que também já definimos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, pedia aos senhores deputados e a quem nos está a ouvir e a participar por videoconferência que pudesse ter em atenção o microfone e que só ligasse o microfone quando for para usar da palavra, porque senão há aqui um ruído que interfere nos nossos trabalhos e que perturba de alguma forma o uso da palavra de quem está no uso da palavra, aliás. Passava então agora, e agradeço, parece que já estamos com melhores condições. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, tem a palavra a Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento os representantes do Fórum Nacional de Estudantes de Saúde e do Conselho Nacional de Juventude aqui presentes. Agradeço a brilhante exposição efetuada e as preocupações aqui trazidas. Mais uma vez relembro que neste momento de pandemia em que vivemos, todos os recursos são escassos e muitas vezes os estudantes têm vindo a ser recorrentemente chamados ao terreno para exercer e prestar funções a nível dos cuidados de saúde. Contudo, convém também reforçar que estes estudantes de saúde, por estarem envolvidos quer na prestação de cuidados a doentes, encontram-se expostos aos mesmos riscos dos restantes profissionais de saúde e também eles são possíveis veículos de transmissão e daí reforçar a necessidade de uma reflexão para a inclusão deste grupo de estudantes como grupo prioritário no plano de vacinação para a Covid-19. Consideramos que tanto para a segurança dos próprios, neste caso estudantes, como segurança dos doentes, todos aqueles que de forma contínua estão presentes em ambiente de cuidados de saúde, quer sejam hospitalar ou não, devem ser incluídos no grupo prioritário de vacinação. Relembro que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, no dia 1 de fevereiro, enviou uma questão à Sra. Ministra da Saúde, questionando-a acerca da vacinação dos estudantes das ciências da saúde como equiparados a profissionais de saúde quando estejam em situação de potencial exposição ao vírus da Covid-19, mas até à data ainda sem qualquer resposta. Gostaria de deixar duas questões. Uma vez que a atividade clínica programada foi diminuída, como é que isso afetou os vossos estágios e a vossa prática clínica? Quais as medidas que consideram que sejam importantes adotar para colmatar estas deficiências?
Foi noticiado no dia 15 de fevereiro que os estudantes de medicina do 6º ano e os estudantes de enfermagem e ensino clínico vão ser considerados prioritários na vacinação. Gostaria de saber se já tem informação relativamente a este ponto, se já foram notificados. Embora seja uma medida de louvar, ainda há estudantes esta medida é insuficiente, uma vez que ainda há estudantes que não foram inseridos neste grupo de prioritários, nomeadamente dentistas, farmacêuticos, e gostaria que me dissessem se há outros ou não, outros grupos de estudantes que deveriam ser ou não inseridos neste grupo de prioritários. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Luís Monteiro. Sr. Deputado, muito obrigado. Tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados da Comissão de Saúde. Agradeço desde já esta oportunidade e começo obviamente, por cumprimentar a Carolina Simão, do Fórum Nacional de Estudantes de Saúde, e também o Lucas Martins, do Conselho Nacional da Juventude, pela apresentação que fizeram inicial, que foi muito clara e que trouxe aqui 3 temas essenciais. O primeiro deles relacionado com as prioridades no Plano Nacional de Vacinação. Sabemos bem que até à data os estudantes ligados às áreas da medicina e que estejam neste momento numa situação similar do que os restantes profissionais de saúde ainda não estão colocados como prioritários para a toma da vacina. Nós acompanhamos essa vossa reivindicação e preocupação. Não faz qualquer sentido que estudantes que estejam justamente numa situação similar não sejam também vacinados neste momento inicial prioritário da toma da vacina, justamente porque estão a dar também, muitos deles, um apoio fundamental ao combate à Covid-19, seja através do seu trabalho, ainda que não um trabalho efetivo, um trabalho ainda num momento de estudo nos hospitais, seja nos centros de saúde, e portanto não faz qualquer sentido que estejam de fora. Depois há uma segunda preocupação, que é uma preocupação mais vasta, e o Bloco de Esquerda fica contente que esse tema seja também trazido à discussão, que é a capacidade de vacinar, em que quantidade, em que prazos e em que modos. É uma das matérias onde o Bloco tem, nos últimos dias, tentado trabalhar mais. Há um problema na distribuição da vacina, sabemos bem, não é um problema meramente nacional, é um problema europeu, internacional, não só da relação dos órgãos europeus com as grandes farmacêuticas e os contratos que foram assinados, mas também da forma como as próprias vacinas estão a ser distribuídas entre cada um dos Estados membros da União Europeia. E, portanto, vemos com bastante preocupação a situação que Portugal hoje vive. Estamos com um ritmo de vacinação um pouco abaixo daquele que era o ritmo esperado já para o final de fevereiro de 2021, data atual, e vemos também com bastante preocupação que não consigamos ter sequer um horizonte. Não é um horizonte apenas daquilo que são os critérios, porque esses podem ser definidos e redefinidos, mas um horizonte prático, que nós possamos dizer que até ao verão, até ao final do ano, consigamos ter todas as pessoas vacinadas. E, portanto, acompanhamos também essa preocupação não só do FNES, mas também do Conselho Nacional da Juventude, e tentamos, obviamente, dentro e fora do Parlamento, lutar para que a questão da distribuição da vacina seja vista com outros olhos, tenha outras metodologias de trabalho e, acima de tudo, que nós não coloquemos o lucro à frente das vidas humanas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria também de cumprimentar a Carolina Simão e o Lucas Martins, da Federação Nacional de Estudantes de Saúde e do CNJ, e agradecer também o conjunto de preocupações que partilham connosco nesta comissão.
O PCP tem sido muito claro relativamente à questão da vacinação e temos defendido não só a aceleração da vacinação no nosso país, como forma de proteção da nossa população, e obviamente consideramos que a vacinação deve priorizar não só as pessoas que integram os grupos de risco, mas também o grupo de pessoas que estão mais expostas ao próprio risco de contágio e que podem ser elementos também ser elementos mais facilitadores nesse mesmo contágio. Por isso, as questões que aqui nos trazem são obviamente questões pertinentes, porque estamos a falar de jovens estudantes que estão neste momento em vários equipamentos de saúde, que contribuem também para a prestação de cuidados de saúde nesses mesmos equipamentos, expostos ao risco, e que nós entendemos que deve haver uma ponderação relativamente à vacinação dos jovens estudantes. Temos um problema de fundo que também foi referido nas intervenções iniciais, que se prende de facto com a escassez de vacinas, e temos, dado esta realidade com que nos confrontamos, a verdade é que tem-se assistido a uma priorização dentro das prioridades, e obviamente que esta não é, sem sombras de dúvidas, a situação que é desejável relativamente a esta matéria. E por isso, quando nós colocamos, e no início da minha intervenção fiz essa referência à necessidade da aceleração da vacinação, e tendo em conta esta realidade da escassez de vacinas, colocamos que o nosso país não deve ficar amarrado somente, ou não deve ficar amarrado, corrijo, aos acordos que foram estabelecidos entre a União Europeia e um conjunto de empresas farmacêuticas que olham para a pandemia não como uma necessidade de contribuir para a resolução do problema, mas numa lógica do lucro e do negócio, como tem sido bem visto, e aliás as vacinas que foram desenvolvidas tiveram inclusivamente financiamentos públicos, e agora não há esta perspectiva por parte da indústria de, obviamente, a sua utilização em prol da humanidade e em prol de todos, e daí termos assistido a estas situações. Mas isto para dizer o quê? Consideramos que deve haver iniciativa por parte do governo português na diversificação da aquisição de vacinas, que sejam reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde e que permita, assim, vacinar a população portuguesa o mais rapidamente possível, obviamente considerando os critérios que aqui referi, os grupos de risco e o conjunto de pessoas que desempenham, que estão mais expostas ao risco e que desempenham serviços essenciais. Eu gostaria só de vos fazer uma pergunta. Nós ouvimos aqui atentamente a vossa consideração e colocam a questão da vacinação dos estudantes de um conjunto de áreas da saúde, da medicina dentária, ciências farmacêuticas, enfermagem, entre outros. Foram tornadas públicas recentemente, ou é do conhecimento público, notícias em que houve a consideração da vacinação para estudantes de medicina e de enfermagem. Gostava de vos perguntar se têm algum conhecimento relativamente a esta matéria e como é que olham também, porque nós também já demos conta que, por exemplo, os estudantes de farmácia também colocam a necessidade de haver um tratamento coerente relativamente a esta questão. Gostaria de vos perguntar como é que olham para isto e qual é o comentário que têm. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Sra. Deputada Biana Cunha. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la desde já e cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes. Aproveitar para agradecer a presença do FNES e do Conselho Nacional da Juventude
assim como da exposição que nos fizeram. De forma muito breve, procurando não repetir questões que já foram colocadas e que certamente serão respondidas, gostaria só de dizer o seguinte: da parte do PAN temos dito desde que este plano de vacinação começou a ser elaborado que seria sempre necessário haver a devida flexibilidade que permitisse, face àquilo que é a evidência científica que vai surgindo, mas também aquelas que vão sendo as necessidades identificadas e que podem não ter sido desde logo de antemão previstas, uma vez que todos conhecemos os timings em que este plano de vacinação teve que ser desenvolvido, portanto, parece-nos legítimo que ao longo da execução do mesmo este vá sendo reajustado por força de evidências científicas ou por força de necessidades que ainda não estavam identificadas. As necessidades que nos trazem parecem-nos ser bem evidentes de um aspecto que falta ajustar neste plano, entre outros que poderíamos referir, mas não é esse. O tema ficará certamente para amanhã, como bem referiram na vossa intervenção, na Comissão de Saúde, em conjugação com a CEAM Covid, teremos uma audiência da Task Force do plano de vacinação, onde teremos a oportunidade também de esclarecer estas questões. Nós temos acompanhado as várias preocupações que nos chegam de diversos estudantes, nomeadamente do ensino superior, inclusivamente no que respeitava, por exemplo, ao incumprimento até de algumas regras não farmacológicas em contextos de ensino superior, mas também naquelas que eram as necessidades que eram evidentes por fruto de os estudantes estarem a fazer os seus estágios. E aqui é um dos aspectos que nos trazem. De facto, os jovens e os estudantes, futuros profissionais de saúde do nosso país, têm também desempenhado um papel fundamental e que devemos reconhecer, assim como esse reconhecimento não se pode fazer, mais uma vez, só nas palavras, tem que acontecer na prática, e por isso dizer que acompanhamos as vossas preocupações. Apenas gostaria de vos perguntar o seguinte: dentro daquelas que são os critérios de acesso à vacinação para os estudantes de saúde, se no fundo elencam alguns aspectos, como as questões, por exemplo, da exposição ao risco, entre outros, que gostassem de nos deixar aqui bem claros qual é a vossa posição e relativamente a todas as áreas que abrangeria esta vossa reivindicação. Pedia-vos só um esclarecimento nesse sentido, porque não estou certa de o ter percebido bem na vossa intervenção inicial. E muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Eu queria só informar os nossos convidados que o grupo parlamentar do CDS, concretamente a senhora deputada Ana Rita Bessa, justifica a sua ausência, pede-me tem muita pena de não poder estar aqui, mas de facto outros compromissos da agenda impediram-na de aqui estar hoje. Tem outras comissões, todas em simultâneo, e isto às vezes a vida de deputados não é fácil. Senhoras e senhores deputados, também senhores do Fórum Nacional de Estudantes e do Conselho Nacional de Juventude, têm agora a possibilidade de poder esclarecer as senhoras e os senhores deputados. Não sei quem quer começar, se a doutora Carolina Simão, se o doutor Lucas Martins. Se quiserem, voltamos novamente à primeira fase. Passava então a palavra à doutora Carolina Simão. Faz favor. Penso que serei eu a responder às questões, Catarina Dourado.
Pronto. Catarina Dourado, desculpe, é que como os senhores deputados referiram a Carolina Simão, pensei que tinha sido. Faz favor. Claro. E desculpe, Catarina Dourado, faz favor. Não se preocupe, não se preocupe. Faz favor. Antes de mais, também agradecer a todos os deputados as respectivas considerações e mesmo todas as questões também que colocaram, começando até já agora por responder às questões que nos deixaram relativamente à questão da suspensão ou diminuição das nossas atividades, sobretudo de alguns estágios clínicos, e a verdade é que nem sempre tem existido a nossa formação, portanto, de modo regular, não é o normal como seria em condições normais. Na generalidade, nós temos continuado com os estágios e até mesmo agora por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior também existiu exatamente essa recomendação, agora para este período de confinamento. No entanto, estes estágios estão bastante adaptados, quer seja a nível dos tempos em que nós estamos na nossa atividade, quer seja mesmo depois no nosso contacto com os doentes. E como óbvio também não estamos a adquirir todas as nossas competências que também seria suposto, quer seja porque muita da atividade assistencial também está diminuída, não é? E portanto também não temos estado a adquirir todas essas nossas competências. Em alguns locais, efetivamente, nem tem estado a existir uma atividade prática, de modo transversal nos vários cursos, e noutros locais aquilo que está a acontecer também é que, pelo facto de os estudantes não estarem a cumprir o tempo todo que era suposto estarem em estágio, ou até mesmo para tentar colmatar essa falta de tempo, muitas vezes aquilo que acontece é que acabam por ter dias muito preenchidos para colmatar então as várias semanas depois que não estão. Sem dúvida que este ensino não é normal, é que não vamos contactar com todas as nossas competências, é uma coisa também que nos preocupa, que temos vindo a reivindicar, quer seja junto das respectivas faculdades, das respectivas ordens profissionais, porque temos de colmatar estas falhas de algum modo. Uma das questões que temos sempre a referir acaba por ser o recurso também à simulação, que é um investimento também que apelamos que seja feito e que é necessário, mas é também uma das nossas grandes preocupações. Apesar de estarmos a ajudar e, portanto, estamos também muito felizes de poder fazer esta nossa parte, de estar a ajudar em prol da saúde dos portugueses, acaba por ser uma questão que também nos preocupa e sobre a qual urge também algum pensamento nesta formação então, dos profissionais de saúde, que não conseguimos formar médicos ou enfermeiros ou médicos dentistas ou farmacêuticos de aquário, digamos assim, simplesmente online não é possível, portanto deve ser uma preocupação também de todos nós. Relativamente à questão que já referiram também, que foi noticiado no passado dia 15 de fevereiro, que os estudantes de medicina do 6º ano e alguns estudantes de enfermagem, portanto, seriam incluídos já neste plano de vacinação. A informação que nós temos até à data, e foram enviados então os dados dos respectivos estudantes para a Task Force do plano de vacinação. No entanto, até ao momento ainda não obtivemos mais respostas sobre quando é que se irá iniciar este processo de vacinação. Ainda para referir neste aspecto, depois de uma questão de outra deputada, relativamente como é que nós olhamos para isto. Por um lado, vemos que é positivo estarem a reconhecer o papel importante também dos estudantes da saúde e, portanto, o facto de termos que ser vacinados. Por outro lado, não abrange os estudantes que pedimos nem dos cursos referidos, ou seja, de medicina, o 4º e o 5º ano também são anos clínicos, são anos também que estão em estágios ou aulas práticas, e também dos estudantes de enfermagem, 1000 vacinas acabam também por não abranger todos os estudantes. Aquilo que nós aqui pedimos e que estamos a solicitar, portanto, é mesmo o olhar de forma mais abrangente para os estudantes da área da saúde e a necessidade também de não só nestas áreas, mas de todos terem que ser vacinados, todos aqueles que estejam nestes estágios de risco e, portanto, a conviver nestes ambientes hospitalares. Questionaram também se existiam mais alguns estudantes envolvidos nesta mesma questão. Portanto, nós dentro do Fórum Nacional de Estudantes de Saúde temos também mais federações e associações que o constituem. Analisámos internamente e vimos mesmo que estas eram as 4 áreas mais prioritárias neste momento para obter a vacinação. Portanto, medicina, medicina dentária, enfermagem e ciências farmacêuticas, e que os restantes estariam também dentro da área da saúde, então sujeitos a um menor risco. Daí que estejamos também sempre a fazer estas intervenções em nome de nós os 4 destas 4 pessoas. Penso que a nível das questões que nos foram solicitadas, portanto, acabam por ser muito isto. Portanto, aquilo que nós gostávamos agora mesmo de deixar aqui assim,
enquanto mensagem final, acaba mesmo por ser a necessidade que nós estamos aqui a solicitar de equiparação aos profissionais de saúde, portanto estamos expostos aos mesmos riscos e também mesmo nesta atividade assistencial que estamos então a fazer e, portanto, é isso mesmo que estamos a solicitar, esta equiparação. Uma equiparação que foi já ela também dada e que já foi reconhecida pela Autoridade de Saúde, neste caso a DGS, que já para a altura da vacinação da gripe já referiu os estudantes que estavam em estágios clínicos também como serem incluídos em conjunto com os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, foi um reconhecimento que já foi feito e que agora também para a vacinação contra a Covid-19 nos parece completamente legítimo. Aquilo que nós, mais uma vez, estamos a solicitar, não sendo possível incluir todos estes estudantes, porque acaba por ser um universo na sua totalidade de cerca de 10 mil estudantes em estágios clínicos, então necessitamos de respostas para quando é que poderá decorrer efetivamente esta vacinação, se não agora na fase 1, então para quando? E é exatamente essas respostas que nós também estamos a procurar obter junto da Task Force, junto do Ministério da Saúde. Neste momento também ainda sem uma resposta por agora. E, portanto, gostava apenas também de ressalvar o papel que nós temos estado a ter neste momento de ajudar os profissionais de saúde no combate à pandemia e, portanto, também o papel que nós estamos a ter enquanto integrantes nestas equipas hospitalares e que o facto de ficarmos infectados vai prejudicar, no fundo, tanto os nossos doentes como também as próprias equipas em que nós estamos inseridos. E, portanto, é uma medida que não é apenas para a nossa segurança, enquanto também vetores de transmissão, mas como óbvio todos aqueles com quem contactamos, os profissionais de saúde e também os nossos doentes. É muito numa perspectiva também de proteger a saúde dos portugueses. Por último, agradecer também por nos terem ouvido, a todos os senhores deputados. Espero que tenha também então, sensibilizado os senhores deputados para esta problemática e também esclareci todas as dúvidas. Também qualquer questão que surja ainda eventualmente, tem os nossos contactos e, portanto, estaremos sempre disponíveis para auxiliar no que for necessário. Muito obrigada, eu penso que foi muito esclarecedora. Passava agora a palavra ao Dr. Lucas Martins, faz favor. Não sei se o Dr. Lucas Martins quer responder ou complementar. Agradeço desde já também faz favor. Passar a palavra, mas apenas pedir a palavra para agradecer a todas as perguntas que foram feitas pelos diversos grupos parlamentares e também desejar que essa coerência que conseguimos estabelecer aqui em termos de discurso se traduza num efetivo esclarecimento da Task Force para o plano de vacinação. De resto, dizer apenas que subscrevo, o Conselho Nacional de Juventude subscreve as palavras que foram ditas também agora pela Catarina e não vos tomar mais tempo, apenas agradecer o tempo que dispensaram para nos ouvir e fazer esta audiência. Muito obrigada. Então, estaremos todos já conscientes das vossas preocupações. Como já tiveram a informação, amanhã temos uma audição com a Task Force, com o Sr. Coordenador da Task Force, e, portanto, desejar que consigamos, a breve prazo, ficar todos bem e que retomemos as nossas vidas de uma forma mais saudável e que possamos pelo menos ver-nos e deixar esta maneira de funcionar que é sempre um pouco limitadora. Mas, olha, muito boa saúde para todos e muito obrigada. Disponham da Comissão de Saúde também sempre que precisarem.